Olá, meus amores! Como vocês estão? Espero que estejam bem! Bom, hoje nós vamos falar sobre fé. O que é a fé? De onde vem a fé? Qual a importância da fé? O poder da fé. Para quem não tem fé? Vocês sabiam que Deus, Todo-Poderoso, soberano sobre todas as coisas, tem um momento em que ele não realiza milagres? Bom, antes de começar o nosso assunto de hoje, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Para você que já é inscrito e para você que vai se inscrever, ative as notificações para toda vez que surgir um vídeo novo aqui no canal, vocês estarem por dentro do assunto. Curta o vídeo e também comente aqui se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram do tema. Podem comentar também algum outro assunto que vocês gostariam de estar aprendendo, tendo algum direcionamento. Algum outro assunto que vocês gostariam de estar ouvindo. Curta, comenta, compartilha com quem vocês acham que é interessante ouvir essa mensagem. Então, bora lá! Bom, então vamos lá para o nosso assunto de hoje. O nosso tema é fé e eu vou começar aqui explicando para vocês qual o significado de fé, o que significa fé, qual o conceito de fé. Bom, biblicamente está lá em Hebreus 11:1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e é a prova das coisas que não se veem. Tem uma outra tradução que diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O conceito de fé no dicionário é o seguinte: é um sentimento de total confiança em algo ou em alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Então, isso é a fé. É alguma coisa que você não vê, você não enxerga, você não sabe talvez como vai acontecer, mas você tem aquele sentimento de certeza, aquele sentimento de confiança, de que mesmo você não está vendo saída, você não está vendo solução, você tem certeza que vai acontecer. O fato de termos fé independe todas as circunstâncias. As circunstâncias podem estar todas ao contrário do que você quer que aconteça. Você pode estar vendo ali nada acontecendo e você fala assim: isso é impossível de acontecer. É aí que a sua fé precisa entrar em ação. Isso é a fé, é quando você acredita numa coisa que é impossível aos nossos olhos, uma coisa que é impossível você realizar através do seu próprio conhecimento, da sua própria força, das suas próprias possibilidades. Se fosse ao contrário, se você tivesse fé em alguma coisa que você pudesse realizar, que você pudesse resolver, que dependesse de você, dependesse de outras pessoas, isso não seria fé, isso seria uma coisa lógica, uma obviedade, seria um óbvio, entendeu? Então, a fé é isso, é acreditar, é confiar que uma coisa que aos nossos olhos é impossível de acontecer, onde todas as circunstâncias levam a você desacreditar e mesmo assim você acredita.
Isso é a fé, é o sentimento de fé, é a crença, né? É você crer, é você acreditar. Então, isso é a fé. Aí você pode falar para mim o seguinte, Dada, mas você fala que Deus, ele é tão poderoso, ele realiza o impossível, ele é soberano sobre todas as coisas. Então por que que ele precisa da minha fé para fazer um milagre na minha vida ou para fazer algum tipo de milagre? Realmente, Deus, ele é todo poderoso, mas ele precisa da sua fé para realizar o milagre. Eu vou explicar isso para vocês mais para frente no vídeo. E de onde vem a fé? Como eu adquiro fé? Bom, aqui em Romanos 10:17 fala assim: consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Bom, quando a Bíblia fala que uma forma de você adquirir a fé é ouvindo a palavra de Deus, o porquê que fala isso? Porque na Bíblia tem várias histórias, né? Várias histórias de milagres, vários relatos de livramentos, de cura, de coisas que aconteceram assim que a ciência não explica, que é coisas que assim extrapolaram a força da natureza, coisas assim que realmente aos nossos olhos seriam coisas impossíveis e que esses relatos estão na palavra de Deus e que realmente foram coisas que aconteceram através da fé, através do poder de Deus. Eu vou relatar aqui alguns casos para vocês entenderem um pouco mais. E você que não tem fé, que você não acredita, quando você começa a ter o conhecimento de todas essas coisas que é relatado na palavra de Deus, você começa a acreditar. Então você começa a adquirir essa fé. E para você que já tem a fé, para você que já tem fé, que você já tem essa consciência de fé, serve para você fortificar a sua fé. Porque às vezes acontece coisas na nossa vida que a gente fica meio desmotivado, a gente fica meio desacreditado de que vai acontecer. E quando você ouve ou quando você lê essas histórias, então você fala, realmente, a minha fé é importante, eu vou colocar a minha fé em ação para que isso que eu quero que aconteça, aconteça. Então você volta, né? Você volta a acreditar, você volta a crer e você fortifica a sua fé. Bom, na Bíblia tem relatos de milagres, de livramentos. Por exemplo, a história de Daniel. Daniel, ele foi jogado, foi lançado na cova dos leões, famintos. E o que aconteceu? Deus fechou a boca dos leões e nada aconteceu com Daniel. Tem a história também de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eles foram jogados na fornalha ardente e nada aconteceu com eles. Inclusive, os soldados que estavam levando eles para ser queimados, né, na fornalha, os soldados, ao jogá-los na fornalha, por ela ser extremamente quente, ardente mesmo, eles morreram queimados. E Sadraque, Mesaque e Abidnego, não aconteceu nada com eles. E aí tem a história de Paulo e Silas na prisão, que enquanto eles estavam presos, eles oravam e cantavam. E aí houve um grande terremoto, as estruturas da prisão foram abaladas e as portas se abriram, as correntes se soltaram e eles conseguiram sair. Tem também os milagres de cura. Bom,
Tem a mulher do fluxo de sangue, que ela sofria com fluxo de sangue já havia 12 anos, ela já havia gasto toda a fortuna dela à procura da cura e ela sem sucesso. E aí, quando ela viu Jesus passando, ela correu e ela tocou nas vestes de Jesus. E Jesus sentiu que dele saiu virtude. E aí Jesus pegou e falou para ela, vá, a tua fé te curou. Tem também a história do cego de Jericó, Bartimeu, que avistando Jesus longe, passando longe, ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus ouviu ele gritando e pediu para que chamassem ele para perto. E se aproximando de Jesus, Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? E ele falou para Jesus, eu quero enxergar, eu quero ver. Então Jesus pegou e falou assim, vai, a tua fé te salvou. E então ele viu. Tem também os milagres que desafiam a natureza, desafiam a ciência, que é o próprio milagre de Jesus, o nascimento de Jesus, que ele foi concebido através de Maria, que era virgem, que nunca tinha tido nenhum tipo de relação sexual, então foi concebido Jesus através de Maria. Esse é o grande milagre. Teve também o primeiro milagre que Jesus realizou, que foi transformar a água em vinho. E isso também é um grande milagre que desafia a ciência. Teve também o milagre de Moisés, que através da fé dele, ele abriu o mar para o povo passar. Teve também o milagre de Sara. Sara, além dela ser estéril, ela já tinha também uma idade muito avançada. Mesmo assim, Deus, concedeu o milagre dela conseguir conceber um filho. Eu mudei um pouquinho aqui, gente, porque a iluminação já estava... O sol já estava batendo ao contrário ali e o vídeo já estava muito escuro. Bom, gente, então eu só contei assim alguns relatos de milagres, de coisas que aconteceram assim na palavra de Deus, para vocês entenderem a importância de a gente conhecer a palavra, porque quanto mais a gente conhece e vê tantos milagres realizados, a gente consegue crer que se essas coisas aconteceram lá naquela época, pode também acontecer, porque o nosso Deus é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Nosso Deus, ele é imutável. Então, do mesmo jeito que ele fazia milagre no passado, ele pode fazer hoje também. Agora nós vamos para o tópico, a importância da fé. O porquê que a fé é tão importante? Bom, a fé, ela é importante em primeiro lugar porque ela agrada a Deus. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé também é importante porque nos mantém com esperança e nos mantém perseverantes naquilo que a gente sonha, naquilo que a gente almeja, naquilo que a gente quer. A fé também ela é importante porque ela nos blinda, ela é como se fosse um escudo contra as setas malignas que vêm contra nós. Então vamos, a importância da fé, tópico 1, que é agradar a Deus. Então fala assim em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Como você vai crer
que Deus existe, que Deus é poderoso, é soberano sobre todas as coisas. Como você pode crer que Deus crer em Deus, né? E você crendo em Deus, é impossível você não crer que foi Deus que formou todas as coisas, foi Deus que existe antes do mundo, foi Deus que criou o mundo, foi Deus que nos criou, foi Deus que criou a natureza, foi Deus que criou tudo que está acima do céu e embaixo da terra. Como você pode crer num Deus tão poderoso e você não crê que ele pode realizar milagres? Então é uma coisa praticamente impossível. Ou você crê 100% que ele pode fazer, que ele é poderoso, ou você não crê, você não acredita em Deus. Acreditar em Deus e não crer que ele pode fazer milagres é impossível, são coisas que não existem. Ou você crê 100% ou você não crê. E aqui está falando que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, porque como que você vai crer e não vai acreditar que ele pode fazer? Não tem como. E um ponto também importante é que tudo que nós fazemos na nossa vida tem que ser para agradar a Deus. Tudo tem que ser para exaltar, para honrar o nome de Deus. Então, tudo que nós fazemos tem que ser para honra e glória de Deus. O próximo tópico aqui na nossa lista é qual a importância da fé, né? Então, a importância é ter esperança e perseverar. Lá em Tiago 1:3 fala assim: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Isso significa o quê, gente? A fé, ela nos ensina a ter paciência. Ela nos ensina a continuar perseverando e não desistir. Então, a gente tendo paciência, perseverando e tendo esperança, a gente sabe que mais cedo ou mais tarde aquele milagre vai acontecer. Então, a fé, ela serve para não deixar nós desistirmos dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, dos nossos milagres. Pode demorar, pode vir rápido, pode, mas assim, porque nem tudo acontece ao nosso tempo, tem coisa que demora muito para acontecer. E aí, mesmo demorando, você tem aquela certeza de que tá chegando no fim, e conforme o tempo vai passando, significa que o seu milagre está mais perto. Então, esse também é uma coisa assim importante, você ter fé, que não deixa você perder a esperança. Você vai adquirir mais paciência, a sua esperança não vai morrer e você vai continuar perseverando. Indo aqui para o nosso próximo tópico, dentro desse tema, a importância da fé. A fé é um escudo contra as setas malignas. Lá em Efésios 6,16 fala assim: tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aqui, nessa passagem, ela está nos ensinando o seguinte: ela nos ensina a nos revestirmos das armaduras de Deus, porque nos revestindo das armaduras de Deus, nós conseguimos passar, nos proteger contra as tentações que vêm contra nós. Isso nos permite, a armadura, no caso, o escudo da fé, o que acontece? Ele nos protege contra as tentações. As tentações nos fazem nos distrair, faz a gente perder o foco daquilo que a gente realmente quer. Então, a fé é uma dessas armaduras de Deus que a gente tem que colocar na nossa vida, porque assim a gente não se distrai com outras coisas, a gente continua perseverando naquilo que a gente quer.
Agora, nós vamos falar sobre o poder da fé. Como eu já falei em outros vídeos aqui, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo essas outras partes que fala sobre o poder que nós temos através da fé, o poder que Deus nos deu. E aqui eu vou falar sobre o quão poderoso é o poder da fé. Aqui em Mateus 17:20, fala assim, e ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena, mas eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão dizer a este monte, vai daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Olha só o poder da fé. Nada será impossível para vocês. Aqui em Mateus, capítulo 21, versículo 21 e 22, fala assim também. Jesus respondeu, eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se ao mar, e assim será feito. Aqui, Jesus está deixando bem claro que se tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não só o que foi feito à figueira. Na Bíblia, a figueira significa Jesus, o próprio Jesus. Então, assim, aqui está falando que se a gente tiver fé e não duvidarmos, nós poderemos fazer mais do que até o próprio Jesus fez quando esteve aqui na Terra. Então, para vocês entenderem o poder que a gente tem, o poder que foi dado para a gente. E esse poder está dentro de nós, está dentro do nosso coração, está dentro da nossa mente. Basta nós realmente crermos que Deus, Ele pode fazer, Ele pode realizar. E não duvidar de maneira nenhuma, não duvidar em nenhum momento que se a gente fizer isso, sim, o milagre vai acontecer. Então, como eu falei também em outros vídeos, se a gente colocar nossa fé, nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Porque como eu comentei no outro vídeo, a nossa fé sem obras, ela é morta. Então, nós temos que crer, confiar, ter fé e ir para cima. Ir para cima, senão as coisas não acontecem. A fé sem obras, ela é morta. Então, se realmente nós cremos, dermos passos de fé e não duvidarmos, Deus, Ele faz. Deus, Ele move céus e terra para fazer o milagre. Isso nos leva ao próximo tópico, que é sobre o que eu falei para vocês. Vocês sabiam que tem um momento em que Deus, Ele não faz milagre? Isso mesmo. O porquê? Eu vou explicar aqui para vocês. Lá em Marcos, capítulo 6, versículo 4 e 5, fala assim. Jesus disse, só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Aqui está falando quando Jesus passou por onde ele nasceu. Ali as pessoas não acreditavam nele. As pessoas não criam que ele, sim, ele podia fazer milagres. E pela incredulidade das pessoas, por as pessoas não crerem, ele não fez. A única coisa que ele fez foi curar alguns doentes, porque através da fé de alguns doentes,
ele os curava, mas fazer assim milagres grandiosos igual ele geralmente fazia, fazer multiplicação de pães, transformar água em vinho, coisas assim que desafiam a natureza, a ciência, ele não fazia, por causa da incredulidade das pessoas. Então, essa passagem está falando sobre quando Jesus ele voltou para a terra, né, para onde ele tinha nascido. Então ele fala que ali ele não pôde realizar milagres. Por quê? Porque o povo não cria que ele podia fazer, não acreditavam nele, não cria, porque via ele como aquele menino pobre que nasceu na manjedoura, que viveu fugindo para não ser morto. Então eles enxergavam Jesus dessa maneira e eles não criam que ele tinha esse poder de realizar milagres. Por isso Jesus não realizava. Então esse é o grande ponto importante. Deus, ele não realiza milagre se você não crê. Isso não significa que o poder de Deus diminui, né? Deus continua sendo poderoso, soberano e podendo realizar o impossível, mas ele não vai realizar um milagre para quem não crê. Ele só realiza para quem acredita que sim, que ele é poderoso e pode fazer. O poder de Deus, ele não é medido conforme a nossa crença, conforme o que a gente acredita. Não. Nós acreditando ou não, crendo ou não, tendo fé ou não, independente, o poder de Deus é o mesmo. A única diferença que vai fazer vai ser na nossa vida. Os nossos milagres, no que a gente quer que seja feito o milagre. Se a gente não crê, se você não crê, se você não tem fé, se você não acredita, ele não vai fazer. Porque Deus, ele é Deus soberano, poderoso, conosco ou sem nós. Agora, nós, sem Deus, não somos nada. E nós, com Deus, nós temos tudo. Nós temos todo o poder, nós temos acesso ao todo o poder que Deus tem, nós temos acesso a isso. E é muito incrível, porque assim, Deus, ele sempre vai colocar a decisão na nossa mão. Fazer, ele pode fazer, mas você crê? Então ele só vai fazer, ele vai deixar a decisão para você tomar. Esse é o livre-arbítrio, entendeu? Quando ele fala, então tudo está nas nossas mãos, tudo está na nossa decisão. Se você crê, ele é poderoso para fazer. O fácil, o possível, ele deixa com a gente. Agora, o impossível, o que vai contra qualquer circunstância, o que vai contra a ciência, o que vai contra a natureza, realmente o impossível é com ele. Então, tendo a junção dessas duas coisas que a gente pode fazer, que é crer, ter fé, se mover, aí ele entra com a ação dele, que é com poder. Então, ele deixa na nossa mão. O possível nós fazemos, o impossível deixa que ele faz. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido um pouco que seja sobre esse tema fé. Fiquem com Deus.